Então, olá pessoal, hoje mais uma aula de geografia para falar sobre as relações China-África. Na aula de hoje nós vamos procurar entender quais são os objetivos que a China tem em fazer investimentos maciços no continente africano. Portanto, eu peço que você pegue aí seu caderno, pegue seu material de estudo, que é para você fazer as observações e ter sucesso no seu estudo referente a esse tema. E para a gente realmente começar a nossa aula de hoje, eu acho importante lembrar que durante a Guerra Fria, aquele período que vai do final da Segunda Guerra Mundial até o começo dos anos 90, durante a Guerra Fria, as superpotências representadas aqui por Estados Unidos e Rússia, esses dois países tinham uma presença econômica, uma presença militar, uma presença política no continente africano. Mas, à medida que a Guerra Fria vai acabando, essas potências elas vão se retirando do continente africano e aí deixam um vão, deixam um vácuo. E o que é que tem acontecido nas últimas décadas? O que tem acontecido nas últimas décadas é que o governo chinês, cada ano que passa, realiza investimentos maciços no continente africano. Então é importante você lembrar desses dois detalhes. Primeiro detalhe é que durante a Guerra Fria existia o interesse das superpotências na África. Quando a Guerra Fria acaba, fica um vácuo, fica um espaço. E esse espaço tem sido ocupado principalmente pela China. E é justamente isso que nós vamos perceber na aula de hoje. Infelizmente, esse é um assunto que ainda é pouco discutido em sala de aula. Mas eu acredito que com a China, cada dia que passa, crescendo mais economicamente, também tendo um certo poder político, começa a vir esse assunto também nos livros didáticos. Então, nessa aula de hoje é importante você pegar, inclusive, alguns dados que eu vou trazer e também algumas histórias para amarrar mais essa presença chinesa no continente africano. Os primeiros dados já apontam, segundo algumas fontes, como o jornal O Estadão, a Folha de São Paulo, também a BBC Brasil. Esses dados já apontam que hoje a China já é o maior credor e o maior investidor no continente africano. Alguns dados para comprovar isso aqui, galera. Olha só. No começo do ano 2000, o empréstimo chinês na África era de menos de $1 bilhão. Então, lá no começo do ano 2000, empréstimos da China no continente africano não chegavam nem a $1 bilhão. 16 anos depois, portanto, em 2016, o empréstimo de dinheiro a países do continente africano já era de $30 bilhões. Então, vá percebendo que cada ano que passa, existe uma presença financeira da China no continente africano. Outro detalhe importante, um detalhe curioso, é que em 2018, portanto aí há 2 anos, em 2018, o presidente da China, Xi Jinping, ele investiu aí aproximadamente $60 bilhões. Presta atenção nessa história. Então, em 2018, o governo chinês investiu no continente africano $60 bilhões. Esse investimento veio de onde? Da seguinte maneira: 50 bilhões veio do Estado chinês, ou seja, veio do cofre chinês, e $10 bilhões veio de grandes empresas chinesas. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, aos poucos, a China começa a fazer com que países do continente africano dependam dela. Cada ano que passa, os países africanos se tornam dependentes da China. Então, esses empréstimos, esses investimentos acabam fazendo com que o continente africano fique muito dependente da China. Não só dependente, como também bastante endividado.
Então, para focar melhor, eu quero que você preste atenção nesse gráfico que eu vou lhe mostrar agora. Olha só. Então, quais são as principais áreas de investimento que a China faz no continente africano, certo? Onde é que vai o investimento chinês na África? Olha só que bonitinho. Anota isso daí, pelo amor de Deus. Anota aí, ó. Olha só. Deixa eu selecionar aqui a ferramentazinha. Olha só. 22% vai para manufatura. 15% do capital chinês vai ser investido na construção. E aí, 13% vai ser investido, de maneira geral, nas chamadas finanças, empréstimos, por exemplo. E aí, 5,4% em serviços, 4% em comércio, 3,2% em pesquisa científica e 3,1% na agricultura de alguns países. Lembra que a China é um país muito grande. A China tem aí mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então a China precisa gerar emprego para a sua população. Então existe uma dificuldade da China em gerar emprego e também ter produtos agrícolas. E uma das coisas que tem acontecido é que estima-se que mais de 1 milhão de chineses já deixaram a China para ir viver na África. Isso temos alguns problemas que vai acabar gerando. Mas, professor, tem mais algumas áreas que a China investe na África? Tem muitas outras. Olha só aqui. Setor como as chamadas rodovias, também as ferrovias. Lembrando que essas ferrovias que a China instala na África tem como principal objetivo facilitar a circulação do minério de ferro, principalmente, que a China consome dos países africanos. Então, o que é que acontece? A China monta as ferrovias, principalmente das áreas que produzem, que extraem esse minério, até os chamados os portos. Para quê? Para facilitar o escoamento e também a exportação dessa riqueza. Um outro detalhe importante, a China ela consome 8% do petróleo mundial, ou seja, de todo o petróleo que é consumido no mundo, a China morde aí, a China pega 8%. De onde é que vem esse petróleo? Parte desse petróleo vem de países como o Sudão e também o Sudão do Sul. Antigamente só existia o Sudão. Aí houve aí uma separação que numa outra aula a gente pode conversar sobre. Beleza? Outro detalhe importante, a China também investe no setor de telecomunicações. A China vê no continente africano, porque o continente africano hoje tem crescido o número de gente que está chegando na classe média, de pessoas que estão chegando na classe média. Então a China também investe muito no setor de telecomunicações. Dá dois exemplos aqui. A China tem vendido muito aparelhos de celular para o continente africano. Empresas como a ZTE, se não me engano, e também a Huawei, são empresas que têm tido um consumo muito grande de seus produtos no continente africano, tá certo? Em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte, que a China tem contribuído para a criação de uma infraestrutura em vários países do continente africano. Ou seja, para poder a economia circular melhor, para poder a produção circular melhor, a China tem criado o quê? Essa infraestrutura. Professor, para por aí? Não. Veja mais quais são os outros interesses que a China tem no continente africano, que é essa questão do mercado consumidor. Professor, mercado consumidor em um continente extremamente pobre? Sim. Mas o que tem acontecido é que nossa percepção quando fala em África ainda é aquela que a gente chama de tríade africana. O que é a tríade africana? A tríade africana são 3 características negativas que a gente geralmente lembra quando fala nome África. Por exemplo, guerra, fome e peste, doenças. Mas a África, logicamente, que não é só isso. O que é que tem acontecido? Segundo alguns dados, olha só que coisa, pessoal, surpreendente. Olha só,
Estima-se que em 3 décadas a classe média passou de 111 milhões de pessoas para 310 milhões de pessoas. Em outras palavras, está começando a surgir aí nas últimas décadas, no continente africano, mercado consumidor. E quem é que está chegando lá primeiro? Quem está chegando primeiro, justamente a China, devido a essa série de fatores que nós estamos analisando. Uma outra coisa importante, um dos dados mais recentes que eu vi afirma que estima-se que 370 milhões de pessoas na África já atingiram aí a chamada classe média. Professor, qual a importância dessa classe média? Essa classe média, que significa dizer que é uma população que está melhorando de renda, tem interesse em comprar determinados objetos, então isso vai acabando, isso vai gerando um mercado consumidor interessante. E esse mercado consumidor, como eu estou dizendo aí, tem sido justamente aproveitado por empresas chinesas. Cuidado, viu? Não só empresas privadas chinesas, mas também empresas estatais, certo? E aqui eu destaquei para você, observe só aqui, um trecho de um jornal chamado A Gazeta do Povo, e no jornal dizia o seguinte: as exportações da África, isso é uma coisa realmente muito interessante, as exportações da África subsaariana subiram de 68 bilhões de dólares. Professor, subiram de quanto? De 68 bilhões de dólares para 400 bilhões de dólares entre 1995 e 2012. Por que eu coloquei esse dado aí que tem crescido, inclusive as exportações de produtos da parte mais pobre da África? Lembrar para você o seguinte, galerinha, a gente divide etnicamente a África em duas. Existe o que a gente chama de África branca, que é a chamada África saariana, e existe a chamada África subsaariana, ou a África negra. Essa porção da África subsaariana, ou África negra, é a mais pobre. Então, o que é que o nosso texto está dizendo aí? O que é que a reportagem dizia? Que até na África subsaariana, que é a parte mais pobre da África, as exportações de produto está o quê? Está aumentando. E quais são os setores que essa parte da África mais exporta? Aí você observa aqui na reportagem, tem produtos ligados à questão de petróleo e também à questão do gás natural. Então se ligue nisso. A classe média do continente africano está surgindo. E a China tem pego essa classe média africana. Uma outra coisa para validar a nossa explicação de hoje, eu fui buscar uma reportagem do canal alemão chamado Deutsche Welle. Na reportagem do Deutsche Welle, que é o canal alemão que eu estava falando antes, olha a matéria. A Zâmbia está cada vez mais chinesa. A Zâmbia é um país localizado mais no sul do continente africano, aí na África subsaariana. A reportagem diz: muitos africanos se assustam com a crescente presença dos chineses. Na Zâmbia, a estreita parceria comercial começa a incomodar. Até 30% dos 8,3 bilhões de euros da dívida externa do país tem origem em Pequim. Ou seja, a Zâmbia é um dos países que mais tem pedido dinheiro emprestado à China. Portanto, é um dos países que está mais endividado com a China. E aqui eu coloquei a imagenzinha do presidente da Zâmbia com o presidente da China. Um conselho que eu dou: depois, se você quiser projetar esse vídeo na sua televisão, ou até mesmo no seu computador, em vez de ficar assistindo no celular, é melhor de você ver essa reportagem. Mas a reportagem não parava por aí não, ela dizia mais, olha só. Então na reportagem dizia o seguinte, que até um aeroporto na Zâmbia foi construído pelo dinheiro chinês. Até aí beleza. Só que tem um problema. Quem controla o espaço aéreo, a Força Aérea da Zâmbia, quem controla e também controla o espaço aéreo,
são pessoas ligadas à China. Então, note que já começa a ter muito da vida de países africanos uma dependência muito grande em relação à China. Mais um exemplo disso. E aqui você tem uma foto de um mercado chinês na Zâmbia. Na reportagem, se você puder ler, depois eu deixo recomendado, se diz que a cada $1 que a China investe na Zâmbia, tem $5 de lucro. Na reportagem também mostra o seguinte, que muito possivelmente daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, poucos anos, é capaz de a Zâmbia ter ministro ligado, não só ligado à China, também como ter ministros chineses e não nascidos no país. Então a presença de chineses na África é tão grande, e isso tem criado tanto mercado consumidor, tanta oportunidades de emprego para os chineses, que estima-se, como eu estava dizendo lá no começo do vídeo, que estima-se que já existe pelo menos aí 1 milhão de chineses vivendo em países africanos, tá certo? Agora, isso é motivo de várias polêmicas. Entre essas polêmicas se diz que a China na África também tem desrespeitado muito os direitos humanos, né? Basta lembrar, por exemplo, que a China já armou o governo do Sudão para acabar com a milícia, um movimento separatista que tinha aqui em Darfur, uma milícia chamada de Janjaweed. Então a presença chinesa na África não é mil maravilhas, como você poderia estar pensando, não. Entre as críticas que a comunidade internacional faz à presença chinesa na África, você tem aí, por exemplo, ó, deixa eu selecionar aqui a ferramentazinha, você tem baixos salários. Eles dizem também que a população dos países africanos trabalham muitas horas semanais e sem contrato de trabalho. Outra coisa, falta equipamentos de segurança. Os africanos não podem ter movimentos sindicais para defender a classe dos trabalhadores. E também se diz muito o seguinte, que a concorrência que os chineses fazem com empresas africanas no próprio continente africano é muito desleal. Por quê? Porque o chinês chega com capital, utiliza a mão de obra barata do próprio africano e vende seus produtos nesse mercado interno, que vai fazer com que as empresas africanas comecem a passar por um processo de falência, né? Então, os produtos chineses são fabricados na África com a mão de obra africana, saem muito mais baratos e acaba quebrando as empresas do próprio continente africano. Então essa foi a nossa aula de hoje, já estamos quase no escuro, fique em casa, estude em casa, respeite a quarentena e se fosse para torcer, eu iria torcer pelas meninas.